Meu nome é Carlos Eduardo, sou terceiro ano de alimentos. Meu grupo é partículas e radiação, a lei de emissão de partículas e a lei de Soddy, Fajans e de Russell. Boa noite, eu sou Natália de Santos Oliveira e o nosso trabalho vai estar abordando sobre as leis da radioatividade e leis de emissão de partículas. Bom, a radioatividade é um processo natural que envolve núcleos instáveis, conhecido como radioisótopos, que liberam energia na forma de partículas ou radiações eletromagnéticas. Este fenômeno, resultante do decaimento radiativo, permite transformação dos elementos químicos regido por leis de conservação e regras de deslocamento, impactando inúmeras áreas do conhecimento, desde a sua descoberta no final do século XIX. Bom, partindo para o desenvolvimento do nosso trabalho, nós vamos falar sobre o fenômeno natural da radioatividade. Ele é um fenômeno que ocorre em núcleos instáveis, liberando energia em forma de partículas e radiações eletromagnéticas, e essa liberação é um processo essencial para alcançar uma configuração nuclear mais estável, conhecido como decaimento radioativo ou desintegração, que resulta na transmutação atômica, alterando a identidade química dos elementos. Ou seja, para ele se manter estável, ele libera energia. Bom, como eu estava falando, para ele alcançar essa estabilidade, para ele alcançar essa constância, ele libera a energia que ele produz. Nesse processo de liberação, ele consegue alcançar a estabilidade que ele vai. E essa lei de emissão de partículas, ela descreve como a estrutura do núcleo atômico se transforma durante a emissão da radiação. Essa lei é fundamental para entender as transmutações nucleares, pois define como a perda ou o ganho de prótons e nêutrons que resultam na formação de novos elementos químicos. Então, vamos agora abordar as leis fundamentais da transformação nuclear. A gente tem as leis de Sede, Fajans e Russell. Elas são fundamentais para o estudo das transformações nucleares, descrevendo como a emissão de radiação altera as propriedades químicas dos elementos e suas posições na tabela periódica, aleiçoando o fenômeno de transmutação e a relação entre a estrutura nuclear e comportamento químico. Meu nome é Yara. Eu vou falar sobre a classificação da radiação. A radiação emitida por núcleos instáveis pode ser dividida em três tipos principais: partículas alfas, betas e radiação gama. Cada tipo possui características próprias como capacidade de penetração e poder de ionização, afetando de formas diferentes a estrutura do núcleo atômico em sua propriedade química e física. Sobre a radioatividade natural. A radioatividade natural ocorre em elementos com núcleos instáveis como urânio, tório e rádios. Esses elementos passam por processo de desintegração até atingir uma forma mais estável. A degradação segue padrões matemáticos que ajudam a entender e promover comportamento dos elementos ao longo do tempo, contribuindo para a física química nuclear. Meu nome é Bianca, eu vou falar sobre a emissão de partículas. A lei de emissão de partículas é essencial para entender como os núcleos atômicos se transformam ao emitir radiação, influenciando a composição química dos elementos. Emissão alfa. Na emissão alfa, o núcleo libera uma partícula composta por 2 prótons e 2 nêutrons, equivalente ao núcleo de hélio. A variação de massa diminui a 4 unidades e a variação atômica diminui a 2 unidades. O efeito, que forma-se um elemento, pois muda a identidade química. Emissão beta negativa. A emissão beta negativa ocorre quando o nêutron se converte em um próton, liberando um elétron. A variação atômica aumenta uma unidade e a variação de massa não as altera. O elemento se transforma em outro com um número atômico maior. A emissão beta positiva. Na emissão beta positiva, ocorre um processo inverso. Um próton se converte em um nêutron, liberando prótons.
A variação atômica diminui uma unidade e a variação de massa permanece inalterada. Forma-se um novo elemento comum atômico menor. E a emissão gama, a radiação gama. Uma radiação eletromagnética de alta energia emitida pelo núcleo. A variação atômica não altera e a variação de massa também não altera. O núcleo apenas perde energia e se torna mais instável. A lei de Stolz, formulada em 1911, explica como a emissão das partículas pode alterar as propriedades químicas dos elementos. Quando ocorre a emissão alfa, o elemento se desloca 2 posições para trás na tabela periódica, enquanto na beta o deslocamento é de 1 posição para frente. Essa lei destaca a transmutação química, onde o elemento se transforma em outro devido à radioatividade. Fala sobre a lei de Bagans. A lei de Bagans, de 1913, aprofundou o entendimento da direção de transformação nuclear. Essa lei que durante a emissão de partículas, o elemento resultante se posiciona em um grupo químico correspondente às mudanças no número de elétrons e na estrutura nuclear. Por exemplo, na emissão alfa, o elemento se move para 2 grupos anteriores, enquanto na emissão beta avança para um grupo posterior. Assim, agora eu vou falar sobre a lei de Russell. A lei de Russell, também de 1913, complementa o estudo sobre as propriedades químicas dos elementos. Essa lei afirma que pertence ao mesmo grupo da tabela periódica, mantém características químicas semelhantes mesmo após sofrerem transmutações. Isso demonstra que, apesar da transformação causada pela radiação, as propriedades químicas se alinham ao novo grupo definido pelo número de prótons. Bom, a lei de Solly, proposta por Frederick Solly em 1911, ela estabelece que a emissão das partículas durante o decaimento radioativo, ela causa uma transmutação química dos elementos. Quando um núcleo atômico emite uma partícula alfa, esse elemento ele se desloca 2 posições para trás na tabela periódica, enquanto a emissão beta ela resulta num deslocamento de uma posição à frente, refletindo a mudança em seu número atômico. Casimir Franz, em 1913, ele introduziu a lei que analisa como as emissões de partículas afetam a posição dos elementos na tabela periódica através de alterações no número de prótons. Essa lei ela descreve a transmutação e resulta em elementos em que se movem para diferentes grupos químicos, dependendo dos tipos de emissão. A emissão alfa resulta na queda de 2 grupos, enquanto a emissão beta ela provoca um avanço de um grupo. A lei de Russell ela indica as propriedades químicas de elementos que pertencem ao mesmo grupo de tabelas periódicas, que permanecem semelhantes no grupo da tabela periódica de transmutação radioativa. Isso significa que estrutura eletrônica que determinam as características químicas, eles estão intrinsecamente ligadas ao número de prótons. E a radiação não altera em relação fundamental, garantindo que o novo elemento mantenha propriedades químicas que o alinham ao seu grupo original.